Governança corporativa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo sobre governança corporativa. Vamos falar brevemente sobre quais são algumas das características principais, qual a sua origem histórica e quais são os dois principais modelos de governança. O tema da governança corporativa, de modo geral, é fundamental para o ambiente empresarial, tanto brasileiro quanto internacional, mas ele leva um tempo para se consolidar como elemento importante e a discussão sobre governança é uma discussão bastante recente. Mas antes de chegar lá, antes de chegar na importância fundamental da governança, vamos discutir quais são os seus objetivos principais. Então, o que é a governança corporativa? Ela é uma forma, é uma modalidade de governo, né, do ambiente empresarial. Ela seria uma espécie de contraparte do governo político. Então, como é que você governa, como é que você gerencia uma empresa? Não só do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista dos valores, né, da forma de gestão, do modelo de relacionamento entre a empresa e os seus funcionários, entre a empresa e a comunidade na qual ela faz parte. Então, de modo geral, a governança corporativa está relacionada a isso. Ela tem a ver com gestão, mas ela é um pouco mais do que isso, porque ela não tem apenas a ver com normas do dia a dia, ela não tem apenas a ver com aquilo que é feito dentro do ambiente empresarial, mas tem a ver com valores, com princípios, né, com a estratégia geral de relacionamento da empresa com o mundo no qual ela faz parte. De modo geral, então, quais seriam os objetivos da governança? Para a gente entender isso, essa imagem ela é bastante representativa de por que a governança faz sentido. Então, essa imagem ela mostra o patrimônio, né, pegando fogo aí no canto esquerdo, e o gestor sentado no meio da praça, vendo o circo pegar fogo e tranquilão. Mas por que acontece isso? Então vocês imaginem que em muitas das empresas, principalmente empresas grandes que já estão, né, numa condição em que o fundador da empresa já deixou a gestão, seja lá qual for a razão, ela vai ser essencialmente gerenciada por alguém que não é necessariamente o proprietário. Então, a empresa, se ela for uma empresa de capital aberta, né, ela pode ter uma multiplicidade de donos. Esses donos, né, que são os acionistas, obviamente não vão tocar o dia a dia, então eles vão eleger um gestor, que é ele que vai efetivamente operacionalizar essa gestão. É o gestor que vai dirigir a empresa. Mas o gestor, ele não é proprietário. Ou mesmo a empresa familiar, que eventualmente contrate um gestor para tocar o negócio da família, ela vai estar também numa situação em que o gestor, né, o executivo, o diretor dessa empresa, ele não é proprietário. Então imagine que ele está gerindo um patrimônio que não é dele. A tendência, obviamente que isso não é uma necessidade, não é sempre, né, que isso vai acontecer, mas existe uma tendência bastante natural a que as pessoas que estão gerenciando o dinheiro dos outros tenham, né, muito menos cuidado, estejam muito menos preocupados com aquilo que acontece. Um gestor, por mais competente que ele seja, ele provavelmente vai estar muito mais preocupado com o seu bônus, vai estar muito mais preocupado com o seu dia a dia, com a sua própria qualidade de vida, do que com o patrimônio da empresa. Então, óbvio que essa imagem é uma imagem bastante exagerada, né? Mas ela capta mais ou menos o espírito da coisa. Então, o gestor, ele pode ter, e é esse o princípio a partir do qual a ideia de governança começa a fazer sentido, o gestor pode ter um interesse que esteja dissociado em relação ao interesse dos proprietários, sejam eles acionistas, sejam eles a família dona da empresa. Então, como é que você resolve essa situação? Como é que, numa situação em que pessoas que são efetivamente as donas da empresa, no caso os acionistas, mas que não cuidam da gestão, como é que elas podem fazer para garantir que essa gestão esteja mais alinhada aos seus interesses do que aos interesses do gestor? No caso da empresa familiar, a família tende a ter um pouco mais de gerência sobre isso, né? De ingerência, de força para forçar o gestor a ser mais transparente. Mas imagine que o gestor ele pode ser um dos membros dessa família. Então, nesse caso, a empresa familiar perde a capacidade de ter gerência
sobre aquilo que acontece, sobre as ações do gestor. O gestor ele vai agir como dono, apesar dele ser essencialmente dono apenas de uma parte. Então vejam que, mesmo no caso de uma empresa de gestão familiar, é bastante problemática a situação em que o gestor tenha o seu interesse dissociado em relação aos interesses do resto dos donos. No caso de uma grande corporação, imagine quais são as chances de um pequeno acionista, dono de uma fração ínfima, né, do patrimônio da empresa, conseguir efetivamente ter acesso ao gestor. Pense que o acionista, não importa quantas ações ele possua, ele é dono da empresa, ele é dono de uma parte dela. O gestor, ele pode até nem ter nenhuma ação dessa empresa. Geralmente ele vai ter, mas ele pode não ter nenhuma ação da empresa. Seja como for, ele, ao ser gestor, ao ser diretor executivo, por exemplo, estará ali na condição de funcionário, né, dos acionistas. Mas uma grande corporação, uma empresa gigantesca, vai tratar muito bem os seus gestores. Ele vai ter uma diretoria, provavelmente muito bem remunerada, eventualmente até com acesso a jatos particulares, jatos privados, né, podendo fazer voos aí para filiais mundo afora, bônus multimilionários, né? O Steve Jobs chegou a receber bônus na Apple na casa dos mais de 50 milhões de dólares. Então, como é que esse gestor, que embora seja funcionário, mas ele tem tamanho poder, ele tem tamanho acesso a recursos, como é que ele se comporta em relação a um acionista que é um pequeno acionista, né? Que eventualmente uma pessoa de classe média aí tentando juntar um pouquinho de dinheiro no seu salário, né, mensalmente, e vai pegar esse dinheiro, comprar algumas poucas ações, porque ele só pode fazer isso mês a mês, né? Então essa pessoa provavelmente vai ter pouco poder de barganha, pouca capacidade de controle em relação às ações do executivo, que muitas vezes é muito rico, ele é milionário, ele pode ser muito mais rico pessoalmente do que pequenos acionistas, e também ele tem acesso a muito poder, recursos e influência, muito mais do que um pequeno acionista. Essa condição, né, leva a uma quantidade bastante grande de problemas, porque faz com que o gestor sinta muitas vezes que ele não tem nem razão para atender aos pedidos dos pequenos acionistas. Ele pode se sentir bastante tentado ou bastante encorajado a ignorar, né, pedidos de transparência, pedidos de informações básicas. Então imagine quais são as chances de um gestor de uma grande empresa multinacional atender ao pedido de um pequeno acionista, no contexto em que o gestor não é obrigado a fornecer essas informações. A resposta muito provavelmente estaria muito dentro dessa lógica aqui. Né? Ou provavelmente um grande executivo de uma multinacional mandaria aí o pequeno acionista ir pentear o macaco. Agora, ainda assim, esse pequeno acionista, né, por mais que ele tenha dificuldade de ter acesso às informações básicas e fundamentais, por mais que ele tenha dificuldade de ter acesso a uma gestão transparente, ele pode continuar investindo seu dinheirinho nas ações dessa empresa, que para ele é uma vaca leiteira, né? Ou seja, ele está empenhando ali o seu dinheirinho, pensando numa aposentadoria, investindo no longo prazo, porque para ele essa empresa é uma empresa que tende a render bons dividendos no futuro, mas embora ela seja uma vaca leiteira, ela ainda assim é uma empresa que não cede muito na questão da transparência. Ela não... o gestor, a não ser obrigado a ser transparente, ele provavelmente não o será. Então, se esse pequeno acionista, ou se mesmo um acionista de um tamanho até razoável, mas ele não é um acionista majoritário, ele insistir muito nessa questão da transparência, quais são as chances dele ser atendido? Brincadeiras à parte, provavelmente a reação da, da diretoria de uma vaca leiteira, ou seja, de uma empresa, mesmo bem gerida, seria mais ou menos dentro dessa lógica desse meme aí que eu passei para vocês. Ou seja,
a tendência é que não haja transparência. A tendência é que uma empresa, por mais eficiente que ela seja, ela não veja motivo para ceder a pedidos por mais transparência. Ela só fará isso se for obrigada. Historicamente, nós vamos discutir aqui então qual foi o contexto histórico no qual as empresas passaram a ser obrigadas a ceder mais nessa questão da transparência. Então, o primeiro modelo de legislação voltado para a ideia da governança corporativa, ou seja, voltado para a ideia de dotar os pequenos acionistas de ferramentas, de instrumentos capazes de forçar a transparência, né, veio na Inglaterra. Aqui nós temos o relatório Cadbury de 1992, em resposta a alguns escândalos que aconteceram nas Ilhas Britânicas. O governo sentiu a necessidade de propor um conjunto de novas regras contábeis com o objetivo de facilitar a transparência contábil, mas também de propor novas formas de gestão que fossem mais eficientes e que dessem mais respaldo ao papel do conselho, né, ao papel dos contadores das empresas, ampliando as possibilidades, né, e as atribuições dos auditores. Então, a ligação entre os acionistas, os conselhos, né, os vários conselhos das empresas e os auditores e as equipes de auditoria, elas se tornaram mais fáceis por conta desse relatório. Uma década depois, aí em 2002, nos Estados Unidos, principalmente em função das mega fraudes acontecidas na WorldCom, que é uma empresa de telecomunicações, e na Enron, uma empresa de energia, o parlamento norte-americano propôs, né, a lei Sarbanes-Oxley, que previa uma série de medidas que implementariam um conjunto de melhores práticas, tanto contábeis quanto administrativas, que permitiriam que a gestão empresarial ela fosse mais controlada. Então veja que interessante. A tendência do governo norte-americano é sempre se imiscuir o mínimo possível na gestão empresarial. A ideia é que eles tenham um modelo mais baseado na autogestão, então provavelmente a regulamentação será a menor possível, apenas com o objetivo de resolver problemas pontuais que as próprias empresas não fariam por si mesmas. Até aqui, até 2002, não havia nenhum conjunto de práticas contábeis que fosse unificado, mesmo nos Estados Unidos. A partir de então, você tem essa sugestão proposta pela Sarbanes-Oxley, que vai, né, dar mais organicidade para a gestão contábil das empresas norte-americanas, mas isso aconteceu depois, né, como eu já falei, dessas duas fraudes. Não foram só elas que aconteceram, mas elas foram as duas mais sintomáticas do período. E essas fraudes elas causaram um trauma muito grande na economia e na sociedade norte-americana. Vamos pensar no seguinte. As empresas norte-americanas, de um modo geral, elas contam com bastante confiança do público. Os gestores, eles assumem um papel que não apenas é um papel de gestão, mas eles são conselheiros públicos, eles são pessoas que contam, como eu já disse, com a confiança do público e, em geral, essa confiança é muito bem depositada. Então é muito chocante quando essa confiança é traída. Veja que, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, eles não têm uma previdência pública, né, nem um sistema de saúde público que nós temos aqui. De um modo geral, esses dois temas são responsabilidade do cidadão. Então é muito comum que o cidadão norte-americano ele seja obrigado a cuidar da sua própria aposentadoria, e é também bastante comum que eles invistam em ações como forma de pensar nessa garantia de um futuro, né, tranquilo. É bastante razoável supor que um funcionário que confie, né, no futuro da empresa na qual ele trabalha, ele invista nas ações dessa empresa também como forma de garantir o seu futuro. No caso da Enron e da WorldCom, essas duas empresas, mas principalmente a Enron, elas traíram a confiança do público, fraudando balanços. Os gestores desviaram, roubaram bastante dinheiro dessas empresas, eles lesaram os próprios funcionários,
fazendo com que eles investissem todas as suas economias, ou uma parte significativa delas, nas ações da empresa, sabendo que a empresa era inviável, e eles roubaram com isso não apenas o dinheiro da empresa, não apenas eles fizeram com que uma empresa que valia US$ 90 no início da crise passasse a valer menos de US$ 1 no final do ano, até que ela viesse, afinal, à falência, mas com isso eles fizeram com que os seus próprios funcionários perdessem muito dinheiro, e não apenas um pouco de dinheiro, eles perderam as suas aposentadorias. Então isso é muito grave. Vejo que essa traição, né, agressiva, essa traição muito significativa da confiança do público, da confiança do mercado de ações, mas também dos próprios funcionários da empresa, chocou tanto o público norte-americano que isso acabou fazendo com que esse país, no qual tradicionalmente o governo tem pouca influência sobre a gestão empresarial, ele tem acabado criado uma nova lei com esse objetivo, né, de prover maior controle sobre as ações dos gestores e sobre a gestão contábil, e com isso eles criaram instrumentos mais adequados de governança corporativa. Então a lei mais importante do mundo que existe nessa área é a Sarbanes-Oxley, que é proposta nos Estados Unidos em função dessas mega fraudes. No Brasil, governança corporativa também torna-se um tema bastante relevante, principalmente no final dos anos 80, né, depois da redemocratização. Aí, com a abertura do mercado brasileiro, nós temos a ampliação do mercado de capitais e também uma necessidade maior de governança por parte das empresas. Do ponto de vista da definição, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, ele define governança corporativa como sendo um sistema que assegura aos sócios e proprietários o governo estratégico da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. Ou seja, então, o que é isso? Essencialmente, o que o IBGC afirma é que governança corporativa refere-se ao conjunto de instrumentos que estão à disposição, né, da estrutura societária, não importa qual o seu tamanho, tanto dos sócios majoritários quanto dos sócios minoritários, para fazer com que a diretoria executiva esteja sob seu controle. Em relação aos modelos de governança corporativa, eles são essencialmente dois: modelo de shareholder ou financeiro e modelo stakeholder ou baseado em públicos relevantes. O surgimento desses modelos de governança eles estão relacionados a um contexto em que empresas de capital aberto precisam garantir maior transparência em relação à sua gestão operacional e contábil para os seus controladores, ou seja, os seus acionistas. Nesse caso, o modelo de shareholder ele é mais fielmente orientado a essa finalidade específica. Esse modelo visa maximizar a riqueza dos acionistas, utilizando como critério fundamental de avaliação do desempenho da gestão o valor de mercado da empresa e o seu lucro. O modelo stakeholder leva em conta também outros públicos relevantes, não apenas os acionistas, mas também investidores, grupos políticos, clientes, comunidade, empregados, associações comerciais, das quais essa organização faça parte ou que de alguma forma estejam relacionados a ela, fornecedores, governo, todos eles serão levados em consideração no processo de formulação de gestão. A medida do sucesso dessa organização ou dessa empresa vai ser baseada não apenas no lucro, mas também na qualidade tanto do produto que ela vende, quanto na qualidade de vida gerada através das suas ações. Esse tipo de modelo de gestão vai dar uma ênfase sempre maior em relação a valores, princípios, e a questão da sustentabilidade tende a ser aqui fundamental. O comportamento ético das empresas orientadas para esse tipo de modelo, ele vai transcender a contabilidade e tende a ser aplicado na conduta do dia a dia, tanto dos seus funcionários, quanto no tipo de presença que essa empresa pretende deixar transparecer para o resto da comunidade. Se nós tivéssemos que citar dois exemplos de empresa, uma baseada no modelo de shareholder e outra no de stakeholder, pensando em que empresas brasileiras, nós poderíamos citar a Ambev, que é uma empresa claramente orientada para o modelo de shareholder, ou seja, uma empresa extremamente competente, extremamente capaz, uma empresa muito produtiva e muito competitiva, orientada a resultados, orientada
a venda cada vez maior de produtos, orientada à aquisição de novas outras empresas, ampliação de mercados, quase que a todo custo, mas aí sempre dentro, claro, dos limites, né, presentes em lei. E no caso do modelo de stakeholder, nós poderíamos mencionar que a Natura, que é uma empresa brasileira também excepcionalmente capaz, excepcionalmente bem posicionada no mercado, mas ela é bastante marcada por uma conduta que é uma conduta ética voltada para a ideia da sustentabilidade e toda a estrutura de marketing dessa empresa também é orientada a esses valores. Para concluir, governança corporativa não é uma exclusividade de empresas grandes de capital aberto. Cooperativas e empresas do terceiro setor, elas podem se beneficiar muito de boas práticas de gestão. Na verdade, ética, respeito, cooperação, sustentabilidade são características fundamentais para todo tipo de organização na sociedade moderna. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Na nossa próxima conversa, nós vamos falar sobre os pilares da governança cooperativa e como funciona do ponto de vista prático essa estrutura dentro de uma empresa. Ok? Até a próxima.